Olá pessoal, meu nome é Patrick Uriroyeski, eu sou aluno do programa de pós-graduação em zootecnia da UDESC Oeste. A minha área de pesquisa é direcionada à nutrição e alimentação animal, em específico à avicultura, e hoje eu trouxe a vocês um trabalho que eu tomei a liberdade de intitulá-lo como Utilização do resíduo da industrialização de ovos na alimentação de aves de interesse zootécnico. O meu orientador é o professor doutor Marcel Manente Boiago e a minha co-orientadora é a professora doutora Aline Zamparo. Bom, pessoal, não é de hoje que a avicultura ela apresenta dependência de alguns fatores que são considerados primordiais ou também chamados de fatores-chave para a ascensão dos índices zootécnicos produtivos desejados. Dentre esses fatores, nós podemos destacar três. O primeiro deles é o bem-estar animal. A partir do momento que uma situação de bem-estar animal ela é imposta a uma categoria de produção, melhorias no crescimento e na reprodução desses animais ou deste animal em específico ocorre. Diminui também a incidência de comportamentos anormais que não são desejados. O segundo fator nós podemos destacar a sanidade. A sanidade ela envolve todo um trabalho de prevenção, planejamento e cuidado com a qualidade de vida dos rebanhos, ou como eu disse anteriormente, de um único animal em específico. E por último, mas não menos importante, a nutrição, o foco de atuação do zootecnista. Quanto melhor for um alimento, a gente pode avaliar como é que vai ser a digestibilidade dele, se a gente pode substituir ele de forma parcial, total ou não. Com base nisso, a gente pode avaliar se a eficiência alimentar do conjunto todo é benéfica, é maléfica, em quais níveis. Então, eu trouxe como exemplo a vocês aqui as aves de postura e os frangos com aptidão cárnea, frangos de corte. Esses animais, eles dependem, então, via nutrição, de fontes de cálcio. Cálcio muito importante para a manutenção das funções do organismo desses animais, em específico para aves de postura, né? A gente sabe que o ovo ele tem uma grande quantidade de cálcio, então nós precisamos fornecer de forma regular esse cálcio através de vias exógenas, ou seja, vias que não são oriundas do organismo, são vias externas. Como é que a gente faz isso? Através da alimentação, ou também conhecido como vias dietéticas. A partir do momento que esses níveis de cálcio eles são fornecidos de forma coerente, nós temos uma manutenção da homeostase corporal, ou seja, ela atua juntamente com as funções basais, que são aquelas funções mínimas para que se tenha vida em organismo, e a partir disso, então, a produção ela vai ocorrer de forma mais assertiva. Então, baseado nisso, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da inclusão de diferentes doses do resíduo da industrialização de ovos na alimentação de aves de postura e frangos de corte, em substituição parcial e total do calcário calcítico sobre os parâmetros de desempenho. Lembrando que hoje o calcário calcítico é a principal fonte de fornecimento de cálcio para as aves, sejam de postura ou sejam frangos de corte. Então, o experimento ele foi conduzido nos galpões experimentais do setor da avicultura e no Laboratório de Nutrição Animal da UDESC. Primeiramente, nós coletamos esse resíduo em uma indústria privada do município de Chapecó, cujo objetivo era a realização da pasteurização dos ovos. Nós, então, pegamos esse resíduo, levamos ao Laboratório de Nutrição Animal, lá, então, ele passou pelo processamento. Inicialmente, ele foi desidratado, com auxílio, então, de uma estufa com ventilação forçada a 55 graus, e, posteriormente, então, ele passou por um processo de moagem, com um moinho do tipo martelo e com uma peneira, então, de 1 milímetro, já dando essa consistência farinácea a esse resíduo. Para o experimento, então, com as aves de postura, nós utilizamos 100 poedeiras da categoria semipesadas, com 28 semanas de vida. Elas foram distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 5 repetições com 4 aves cada, totalizando, então, 20 aves por tratamento. Esses tratamentos, eles consistiram, então, na substituição do calcário calcítico pelo resíduo da industrialização de ovos. Em quais níveis? Nos níveis de 0, 25, 50, 75 e 100%. Nós saímos de um ponto de que, se tratando de 0, nós não fazíamos a substituição do calcário, até 100% quando nós substituímos todo o calcário que era requerido na dieta. E a partir disso nós fizemos as avaliações. Já para o experimento de frangos de corte, foram utilizados, então, 320 aves machos de uma linhagem comercial já utilizada. Essas aves, então, elas foram submetidas a um processo de criação do primeiro dia de vida até o 42º, em um galpão experimental que foi dividido em boxes,
compondo, então, 1,80 centímetros quadrados por box. Essas aves elas foram distribuídas também em delineamento inteiramente casualizado, só que dessa vez com 4 tratamentos e 4 repetições de 20 aves cada, totalizando, então, 80 aves por tratamento. A substituição dos níveis de calcário calcítico pelo resíduo também foi diferente. Ela foi de 0, 35, 70 e 100%. Como resultados, então, nós encontramos as seguintes variáveis para produção de aves de postura. Médias para o percentual de consumo de ração, percentual de produção, massa de ovos e conversão alimentar apresentaram diferença. O consumo de ração ele não foi alterado, não houve diferença significativa. Foi a única variável dentre as avaliadas que não apresentou diferença, foi o consumo. Conforme aumentou a quantidade de casca, a conversão alimentar piorou, como vocês podem observar. Os tratamentos de 0, 25, 50, 75 e 100%, conforme foi aumentando a inclusão do resíduo, o percentual de produção caiu, acompanhado, então, da massa de ovos e da conversão alimentar. A única variável que não apresentou diferença foi o consumo de ração. Para frangos de corte, então, submetidos ao manejo do 1º ao 42º dia, não houve diferença estatística em nenhuma das variáveis analisadas. E essas variáveis foram consumo de ração, peso médio, ganho de peso e conversão alimentar. Então, como a gente pode observar, os tratamentos de 0, 35, 70 e 100% não apresentaram diferença estatística significativa. Então, evidenciando que é uma boa alternativa para a alimentação dessa categoria desses animais. Como conclusões, então, a gente pode dizer que, em virtude disso, o resíduo da industrialização de ovos ele pode substituir o calcário calcítico na alimentação de frangos de corte sem qualquer prejuízo. No entanto, para aves poedeiras, a indicação é que se utilize esse ingrediente por períodos relativamente curtos, porque a partir de 60 dias de experimentação, essas aves elas apresentaram queda na produção, além de um comportamento anormal, que foi a ingestão dos próprios ovos. Então, zootecnicamente, isso não é desejado. Além disso, também nós podemos destacar que, como se trata de um resíduo que ele tem como característica ser descartado, nós estamos dando uma nova chance, uma nova oportunidade de uso, evidenciando de que, dessa forma, algo que seria descartado, queria ser um poluente, vai gerar uma proteína de origem animal nobre e rentável. Dessa forma, vai se tornar algo que vai atender os pilares da sustentabilidade, socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente correto. Então, pessoal, o que eu tinha a apresentar a vocês era isso. Espero ter colaborado e muito obrigado.